Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus. Amém. Seja com vocês, com a casa de vocês, com a vida de vocês. Meus queridos, você que nos acompanha através do Facebook, você é muito bem-vindo. Uma alegria muito grande nossa estar aqui mais uma vez neste lugar que Deus tem separado a cada domingo para nos encontrarmos aqui pontualmente às 17 horas e iniciarmos os estudos. Você sabe, nós estamos numa série especial chamada Personagens Bíblicos como você nunca viu. E hoje nós temos um daqueles homens que temos pouca informação sobre ele, mas Deus tem nos levado a pesquisar alguma coisa, e você junto comigo vai mergulhar nas Escrituras para conhecer um pouquinho da vida do Enoque, não é? O Enoque está registrado lá no Antigo Testamento, e vamos saber de quem ele é filho, de quem ele é pai, e vamos saber um pouquinho do tempo em que ele viveu, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre esse personagem tão importante. Ele foi tão importante, não só para nós, mas para Deus, que aconteceu algo extraordinário com ele, assim como aconteceu com Elias, não é? E nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar esse momento solene, abençoado diante de Deus, fazendo uma oração, pedindo a Ele a sua direção e graça para mergulhar na sua palavra, tá bom? Patrícia, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui. Feche seus olhos e você também, se lhe for possível, para a gente conversar com o papai. Supremo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, receba, Senhor, nossa gratidão. Gratidão minha, de todos os meus irmãos e irmãs que estão comigo aqui, pessoalmente, presencialmente aqui, estudando, preparados para estudar, mas também aqueles que estão conosco através do aplicativo Facebook, para que eles possam também, Senhor, aprender a Tua Palavra. Nós queremos Te dizer obrigado porque nos trouxesse a este lugar. A cada domingo, Senhor, nós temos estado aqui com alegria, com expectativa, nossa mente e coração aberto para ouvir do Senhor coisas novas, para aprender, crescer em graça, conhecimento e fé, mas principalmente melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. E nós só podemos fazer isso, Senhor, se nós Te conhecermos um pouco mais. E só podemos Te conhecer um pouco mais se mergulharmos nas Tuas Escrituras, na Tua Palavra, porque delas testificam de Ti, como disse Jesus. E é através dela que nós nos aproximamos do Senhor. Sabemos a Sua vontade para a nossa vida, sabemos o Teu direcionamento para enquanto estarmos aqui nesta terra, peregrino que somos, mas o tempo que o Senhor nos der, nós precisamos entender, saber e fazer aquilo que Te agrada. Nós queremos que o mundo veja que nós temos andado contigo, para que possamos dar bom testemunho da Tua Palavra, para que o mundo, vendo, Senhor, as nossas boas obras, possam glorificar a Ti que está nos céus. Que a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui comigo, possa ser uma luz, possa ser o sal, possa ser, meu Deus, o caminho, possa ser a mão que indique, que levante, que ajude, que fortaleça aquele que está cansado, aquele que está caído, aquele que está fraco na fé, aquele que precisa, meu Deus, de uma palavra de ânimo, de apoio, porque dos nossos lábios, Senhor, nós só podemos e só devemos proferir aquilo que é para a edificação dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, nos ajude, tenha misericórdia de mim e me dê a sua graça, para que eu possa com facilidade passar para os irmãos aquilo que o Senhor já anteriormente já me ensinou. Por isso, nós Te pedimos que o Senhor abençoe também os irmãos que ainda não chegaram, ou até aqueles que não vão vir, são da escola, mas por alguma razão não vão estar conosco, que eles sejam alcançados por Ti. E aonde chega a minha voz, minha imagem, chega também o Teu poder e a Tua graça para abençoar esses irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Em nome de Jesus nós Te oramos, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados. Então hoje o nosso texto básico é Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18, é o nosso texto base, que vamos tomar para início da nossa aula. Martinha, querida,
Deus te abençoe, um grande abraço para você. Saudade de você, Marquinhos, de Geraldo também. Nunca mais os vi e tenho saudade. Gostaria de vê-los. Quem sabe este domingo lá no culto, né? Pode ser? Deus te abençoe. Betânia, paz do Senhor, para você também, minha irmã. Cadê? Muito bem. Cadê Nandinha? Tá por aí com você? Hoje mandei um zap para ela, cobrando vocês que nos abandonaram. Mas está um pouco mais difícil agora, né? Está morando mais longe, é mais complicado, né? Mas graças a Deus que tem o Facebook para nos acompanhar aqui, né? Que dá para a gente se acompanhar. Mas pessoal, vamos dar aqui, pessoal, um tchauzinho para o pessoal da internet. Olha aí, você que está aqui, ó, tá vendo? Gente nova aqui na escola, muito bem. Então, Deus abençoe. Vamos lá, é assim, a gente fala com quem está ao vivo, com todo mundo é tocado. Muito bem, então vamos acompanhar aí. Você aí é Gênesis capítulo 5, 18 até o 24. Amém? Todos encontraram? Muito bem, então vamos começar a ler. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês dessa vez, tá bom? Vamos lá. E viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e aí Jered morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e diz o texto que ele não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu quero que você abra agora lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, e o versículo 5. Abandonou não, né, Betânia? Tá certo. Mas foi só uma brincadeirinha, eu sei que não. Muito bem. Hebreus capítulo 11, e o versículo é o 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5, lá no Novo Testamento. Está comigo? É o 5, pode ler. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Muito bem, muito bem. Deixa eu registrar aqui os textos, né? Porque se você depois não anotar, é bom que você tenha aí. Tá bom? O nosso texto base é Gênesis 5, 18 a 24. Gênesis 5, 18 a 24. Depois nós lemos Hebreus 11, 5. E depois eu quero que você abra em Judas. Eita, complicou, não foi não agora? Ninguém nunca lê Judas, né? Sabe nem onde está. Judas capítulo 1 também só tem um mesmo. É o 14, versos 14 e 15. Vamos ver. Quem achar primeiro Judas aí pode ler. Dá só uma pista aí. Está no Novo Testamento. Achou? Muito bem. Quem achou, lê. Isso. Judas, achou? Pode ler, Dani. Ele lê os dois versículos 14 e leia também o 15.
Escutem aí, irmãos. E destes profetizou também Enoque, o sétimo de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Muito bem. Então nós temos aí 3 referências sobre este homem, que nós pouco sabemos sobre a vida dele. Nós temos ele no Antigo Testamento e no Novo Testamento temos 2 menções. Aqui na galeria dos heróis da fé, capítulo 11, você vai ver que tem outros heróis da fé também, e junto com ele está aqui Enoque, né? E temos também Judas, que fala sobre a profecia de Enoque, uma profecia que vai escatológica, que vai se cumprir, não é? Está aqui 14 e 15. Muito bem, irmãos, o tema de hoje, Enoque, o homem que andou com Deus. Bom, vamos nessa jornada de fé, santidade e comunhão que ele pôde ter, que o próprio Enoque pôde ter num mundo extremamente corrompido que ele vivia. Vocês vão perceber que a gente vai mergulhar aqui um pouquinho na história, que Enoque viveu num período muito difícil, mas num período extremamente difícil, porque naquela época, estava se desenhando já Deus destruir a humanidade, novamente, ou seja, Deus destruir a humanidade, porque diz o texto que o Senhor havia se arrependido de ter feito o homem. Naturalmente que Deus não é homem que se arrependa, mas a palavra arrependimento aí é outra, ou seja, Deus estava extremamente triste e insatisfeito com a criação dele e o rumo que essa criação tomou, não é? Então Deus já estava desenhando aí a destruição, não é? Mas Enoque viveu nesse período também, e aí nós vamos ver aqui que mesmo vivendo no mundo de corrupção, Enoque teve uma jornada de fé, de santidade e de comunhão com Deus. Então, vamos compreender quem foi Enoque segundo as Escrituras, vamos nos inspirar, não é? E cultivar uma vida parecida, tentar viver uma vida parecida com a dele, e a Bíblia vai nos indicar, e vamos mostrar a Enoque, não é? Essa profecia que ele deu, essas verdades escatológicas, que também está muito ligada ao arrebatamento da igreja, que nós inclusive já estudamos, e vamos analisar a profecia e a importância dela na galeria da fé. Então vamos lá, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, tá bom? E aí eu quero que cada um de vocês possa participar, e você aí, meu irmão, pode participar também respondendo essa pergunta. É uma pergunta de introdução dessa aula sobre Enoque, tá bom? Então eu vou perguntar para você aqui, os meus irmãos estão ouvindo, depois cada um aqui dá a sua resposta se quiser. Então vamos lá. A pergunta é: se você tivesse apenas uma frase para resumir sua vida, qual é a frase que você gostaria que fosse? Por que é que eu estou perguntando isso? Porque nós temos aqui uma frase que sintetizou a vida de Enoque. Enoque andou com... Muito bem. Então vamos lá, se você tivesse apenas uma frase para resumir sua vida, qual você gostaria que fosse? Pense aí um pouquinho. E você aqui comigo no Facebook, pense também. Gregório, você que é muito espirituoso e muito criativo, já vai adiantando aí sua resposta aí também. Betânia também, Martinha já vai participando, Nandinha também já vai participando, Patrícia Santos também já vai aí pensando. A pergunta é: se você tivesse apenas uma frase para resumir sua vida, qual frase você gostaria que fosse? Vamos lá, então você responde aí e os irmãos respondem aqui. Quer começar por aqui? Por favor. Como Enoque sempre conviveu com Deus, então, no meu ser, na minha resposta, gostaria assim, se eu tivesse um antepassado, mas como estou no presente de agora, gostaria sempre de estar com Deus. Gostaria sempre de estar com Deus. Porque andando com Deus, nós estamos livres de tudo que é mal, mas só que a pessoa
Muito bem. Tudo que ele deixou para nós. Parabéns. E então o homem, que quando se trata do homem, quando inclui a mulher, destruímos o que Deus fez. Muito bem. Tá certo. Gostaria de estar com Deus. É. E caminhar com Deus E também. continuar com você também, porque muitos seguiram Jesus, mas no final eles recuaram, deixaram Jesus. É verdade. Abandonar a fé. Tem razão, minha irmã. Jesus. E a Muito gente bem. não poderemos fazer isso, porque Jesus sempre pegou na nossa mão, mesmo com nossas fraquezas, nossa É verdade. desobediência, entendeu? Muito bem. Isso aí. Parabéns pela palavra. E aqui? Vamos lá. Um de cada vez. Vocês estão todo mundo querendo dizer tudo junto? Repetindo. Se você tivesse apenas uma frase para resumir sua vida, qual você gostaria que fosse? É assim. Se nós nos fôssemos, o Senhor nos levasse, levou todo mundo. E aí fica o quê? Fica o legado, fica as famílias, fica os amigos, fica a igreja, fica todo mundo. Que frase você gostaria que fosse lembrado de você? Ah, Anselmo era um homem muito positivo, era um homem muito de fé, era um homem de Deus. Juliana era uma mulher fervorosa, uma mulher cristã que sempre tinha uma boa palavra, não é? Polly sempre foi, enfim, é isso. O que é que você pode pensar? Bom, irmãos, aí, professor, eu não estou muito bom da cabeça hoje para responder essas perguntas filosóficas. Agora, a irmã chegou agora, é a primeira aula que ela está assistindo e ela já está participando, tá vendo? Já está com nota aqui, já vou registrar a nota da 10. Vai, Dani. Quer dizer, Dani, alguma coisa? Eu acho assim que, como você explicou agora, né? Melhor, Tá vendo? pra entender. Cuidado, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar essa. Não sei se vai ter alguém para lembrar, né? Com certeza terá. Mas eu gostaria de lembrar assim, como uma pessoa que cuidou. Uma pessoa que cuidou. Que bacana. Muito bem. Aí, Olha aqui. Chegou aqui na internet aqui, ó. Assim, eu gostaria de acertar com Deus com o menor que acertou. O ponto de andar com ele. Eita, Betânia, todo mundo quer ser Enoque, é bênção. Vamos lá. Resposta de Fernanda: ter a fé que Enoque teve. Muito bem, Nandinha, só tu, Nandinha. É só os universitários que respondem assim. Muito bem, Jonas está assistindo, Deus abençoe. Cadê Gregório? Gregório diz assim: quem me dera ser como Enoque. Ô Gregório, todos eles foram iguais a nós. Todos eles foram iguais a nós. Nós é que não somos iguais a ele, né? Porque todos eles, como disse o apóstolo, somos homens mortais, sujeitos a falhas e a erros, não é? Mas nós somos desafiados todos os dias a manter firme a nossa fé, mesmo vivendo em meio ao mundo de corrupção e de pecado. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida. Pois não, meu amado. Quando leu em Gênesis, mostrou a idade dele, essa contagem é feita os dias de hoje? É como os dias de hoje, 24 horas. Porque a contagem dos dias sempre foi através da lua e do sol. Assim como nós também. O sol nasce todo dia, é mais um dia, dá 24 horas pela rotação ou translação? A Terra em volta do Sol, rotação ou translação? Rotação. Pois então é a rotação. Então, um dia discursa para o outro dia. E aí você vai ler que Deus, a cada dia, não é, ele criava as coisas e viu Deus que o que fez naquele dia foi bom. A contagem dos dias não muda, é porque a gente tem a impressão, nós temos a impressão de que esse tempo de vida aqui é um tempo de vida que não existiu, tem que ter alguma coisa errada. Não, tem que ter alguma coisa errada se hoje um homem, uma mulher vivesse 200 anos.
Aí, de fato, a gente tinha que, ou seja, ela seria a base de estudo dos cientistas do mundo inteiro. Mas por quê? Porque o homem, ele foi construído, ou ele foi feito, nós somos uma máquina perfeita, e feito por aquele que conhece todas as coisas. Nós não nascemos para morrer, nós não fomos criados para morrer. O pecado, o salário do pecado é a morte. Depois que o pecado entrou no mundo, aí então nós passamos a conviver com a cessação da vida. Mas o homem não foi criado para morrer. Agora, originalmente, o homem recebeu de Deus o sopro de vida. A energia que o homem tinha, a alimentação que ele tinha, que favorecia a vida dele, era essa aqui. Não é? Hoje, o camarada nasce com 30 anos, ele já está dor nas costas, dor na cabeça, dor nos olhos, dor em tudo que é canto. O que ele come, tudo que ele come, tudo que hoje nós comemos, sempre tem uma consequência negativa no corpo. Por quê? Porque até aquilo que é produzido na terra, não é? Já não é mais aquela... Antigamente, você vê os nossos antepassados, eles viviam bem, viviam melhor, não é? Nós não tínhamos tantas enfermidades como temos hoje, e assim sucessivamente, não é? Até aparecerem as doenças, é claro, todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós estamos sujeitos à mentira do homem. Ele fala até que não tem agrotóxico, então comemos agrotóxico. É verdade. No caso, É verdade. se você for comprar uma fruta ou uma verdura sem agrotóxico, eles mentem e você paga aquele preço. É verdade. Entendeu? Agora, depois, viu, Anselmo? Depois do dilúvio, o homem passou a ter uma limitação de vida menor. Deus limitou a vida do homem. Então hoje você não vê ninguém viu uma ou duas pessoas que viveu 300 anos depois de Noé. Noé, como era da geração anterior, viveu aquela idade toda que nós vamos ver aqui pelos textos que a gente vai ler. Mas depois os homens passaram a viver até 120 anos, 110 anos, 100 anos. Houve essa determinação do próprio Deus, essa limitação, para que o homem vivesse menos. Agora, antes disso não. Antes disso nem chuva tinha. Era orvalho. Então, nem chuva caía. Antes do dilúvio não tinha chuva. A água vinha do orvalho, ela brotava da terra. Não é? Hoje não, hoje tudo mudou. E hoje nós estamos vivendo realmente um tempo um pouco mais complicado. Mas vamos lá, vamos adiantar então. E a idade a idade que está registrada aqui, diz assim, só para a gente explicar aqui melhor. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. Então, quando ele gerou Enoque, ele tinha 160 anos. Mas viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos. Então ele viveu 960 anos. Né? Agora, você tem uma ideia, o próprio Moisés viveu quantos anos? Quem lembra? Viveu 3 gerações de 40. 40. 40 no Egito, 40 no deserto e 40 para levar o povo até a terra prometida. Moisés morreu com quantos anos? 120 anos. A Bíblia diz claramente, Moisés morreu com toda a energia, como se tivesse 40 anos. Ele não era um homem velho, para nós, um homem velho, mas ele não era um homem que tinha a velhice nele, ou seja, ele morreu porque Deus o chamou, né? Ele não morreu de morte matada, não, morreu de morte morrida mesmo. Deus disse, você vai morrer, né? Eu vou te trazer. Terminou, mas ele tinha saúde, ele não morreu de uma dor, doença, não aconteceu nada com Moisés, ele simplesmente, ou seja, o espírito foi tomado e a carne não vive sem o espírito vive sem a carne, a alma vive sem o espírito, mas a alma vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem a alma, né? Se tirar a alma aqui, acabou, daqui a pouco se deteriora, acaba tudo, né? Por quê? Porque não tem sangue, enfim, aquelas coisas todas. Mas vamos lá, então, Anselmo, os anos de vida eram esses mesmo, né? Agora, é muito natural que a gente entenda que hoje os homens não vivem, nem as mulheres vivem mais o que viviam antigamente, e nem que a gente queira, não é mais possível, tá certo? E nós passou o tempo. Vamos lá então. Então vamos deixar a frase para frente, né? A irmã já deu aqui a sua opinião.
Alguns aqui também já deram aqui a sua opinião, tá bom? Isso, mas nós vamos avançar. Bom, querido, a estrutura da nossa aula hoje vai ser uma biografia gloriosa desse homem que nos emociona pelo tipo de vida que ele levou. Quem foi Enoque? Enoque foi descendente de quem? Quem era, no caso aqui, o pai Isso, muito bem, ele começou por aí, vamos lá. Eu quero que você leia o 18, o 5 e o 18, que nós já lemos, né? Vamos ler de novo, 5 e 18. 5 e 18, como é que diz? E viveu Jered 160 anos e gerou Enoque. E foram todos os dias de Jered 960 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou quem? Matusalém, que é o homem que mais viveu na terra, né? Então vamos lá. Respondendo à pergunta, ele descende de alguém muito distante dele, que vocês conhecem também. O nome dele é Sete. Quem lembra de Sete? Quem lembra de Sete? Sete foi filho de quem? De Nó? Foi Noé? Muito bem. Adão. Terceiro filho de Adão. Ok? Muito bem. Sete. Ele foi filho de Jered, que nós já lemos, e pai de Matusalém. Ele foi bisavô de Noé. A partir da linhagem, Lucas 3:37. Vamos ler essa linhagem santa. Lucas 3:37. Lucas 3:37. Lucas 3:37. 3, Lucas 3:37. Lucas 3:37. Como é que diz? Amém. Isso, Rejane, pode ler. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã. Não, só o 7, inicie de novo. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared. Não, eu tenho filho de Matusalém. Filho de Enoque, filho de Jared. É diferente o seu? É a mesma Deixa. coisa do Lameque. Começa com Lameque e o teu começa com quem? Matusalém. Matusalém. Começa com Lameque. O pai de Lameque Noé, é que filho foi de Matusalém. Noé, filho de Lameque. Isso. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel e filho de Cainã. Muito bem. Ele vivia em dias, como eu disse a vocês, de corrupção. Irmão Isaías, isso está na Bíblia? Está aqui em 6 e 5 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Olha o que é que diz a palavra de Deus sobre os dias que viveu Enoque. 6 e 5. 6 e 5. Meu amado, está comigo aí? Conseguiu? 6 e 5, então leia o 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação do seu coração era sua má conduta. O Senhor Deus viu que a maldade do homem, ou do mundo, da civilização, da geração, havia se multiplicado, ou se multiplicara, não é? Então, já estava aí previsto já uma destruição para esse povo. Importante é a gente não confundir com o Enoque, que é filho de Caim, porque tem um Enoque na Bíblia que é filho de Caim, está lá em Gênesis 4:17. Gênesis 4:17. Esse Enoque aqui era filho de Caim, o primeiro filho de Adão. Gênesis 4,
e 17. Vavá, estamos falando de Enoque, viu? Um homem que você vai viver a idade dele. Se prepare, porque nós vamos. 4 e 17. Está comigo aí, Anselmo? 17 aí? Arthur está aí, não? É, tá. E Rosângela, tá, Rosângela? 17? Rosiette, está comigo? 4 e 17, leia, minha irmã. Conheceu Caim e sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e o chamou de da cidade, conforme o nome de seus filhos, Enoque. Muito bem. Muito bem. Então, esse Enoque aqui, que nós estamos lendo aí agora, Rosiette leu, esse Enoque aqui é filho de Caim, que em homenagem a ele, Caim edificou uma cidade e colocou o nome dela, do filho dele, de Enoque, tá bom? Mas esse Enoque aqui, filho de Caim, não é o Enoque que nós estamos tratando aqui em Gênesis 5, tá certo? Então, agora, uma coisa interessante, e vocês talvez não tenham notado, e é preciso que vocês percebam, porque eu sempre digo a vocês, quando vocês leem os textos, vocês leiam com calma, de forma compassada, permitindo que o Espírito Santo revele as coisas que estão ali nas entrelinhas. Às vezes a gente lê na corrida e aí a gente não percebe os detalhes. Mas vamos ler um detalhe importante na leitura que nós fizemos aqui de Enoque. Está no versículo 22 do capítulo 5. O versículo 22, está bem aqui. 5 e 22. Vamos ler novamente. Rosângela? Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Vamos lá, vamos repetir a entonação. Pessoal, Rosângela, veja só. Repita aí. Andou Enoque com Deus E depois que gerou a Matusalém. pronto, não, assim. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ok. O que é que o texto está dizendo para você e para mim? Ele está dizendo para você que houve uma causa do fato de Enoque andar com Deus. Não é? O texto revela uma causa, que pode ter sido a causa principal ou secundária, mas depois que ele gerou a Matusalém, Enoque passa a andar com Deus. O que é que isso nos chama a atenção? Talvez a paternidade pode ter despertado esse senso de responsabilidade espiritual. Quantas vezes depois de um filho, a vida do casal, a vida da mãe, a vida do pai muda completamente? Sim ou não? Sim. Por quê? Por conta do senso de responsabilidade com aquela nova criatura que chegou e queremos educá-lo de uma forma diferente. O que é que dizia o versículo 5 de 6? Dizia o seguinte, que Deus olhou e viu, não é? Que a humanidade, não é isso, meu irmão, que você leu? A humanidade estava completamente corrompida. Então Enoque vivia no meio de corrupção. Mas não é corrupção que a gente tem hoje, não. Não é essa corrupção aí que estão, não é só afanando o dinheiro do povo, não. Era corrupção em todos os níveis. E hoje existe, não é? Mas de uma forma um pouco mais. Mas nessa época não tinha. Então, eram os homens e as mulheres e a vida, a sociedade, enfim, ninguém temia a Deus. Vivia de qualquer jeito. Enoque estava ali. Enoque temia a Deus. Quando gerou Matusalém, diz o texto que ele andou com Deus. Ou seja, nós precisamos entender o que é esse andar com Deus. Não é? Porque ele já conhecia Deus. Mas a Bíblia diz que ele andou com Deus, e esse andar com Deus levou ele a um nível de relacionamento com o Senhor, de espiritualidade, a ponto de quê? De ele ser tomado, isso, e arrebatado. Enoque é um dos homens da Bíblia, e é um caso extraordinário, que não provou a morte.
Ele passou da vida para a eternidade sem provar a morte. E vamos aí entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, ninguém sabe, talvez ele tenha recebido uma revelação profética sobre o juízo, né, de Deus sobre a terra, não é? O que em nossa vida nos desperta a andar com Deus, não é? O que é que nos desperta a andar com Deus? Nós precisamos fazer essa reflexão e entender e buscar isso, porque uma das coisas, ou talvez a única coisa que nos leve a fazer ou gerar ou produzir alguma coisa é a motivação. Nós temos que ter motivação para fazer alguma coisa. Ah, esse menino não faz isso, essa menina não faz isso. Ah, ele faz. Mas tem uma motivação para fazer. Todo mundo tem que ter uma motivação para fazer alguma coisa. Ninguém faz nada sem motivação. Quem faz as coisas sem motivação é a pessoa que não tem o siso, não tem juízo, não tem entendimento. Então ele faz fazer. Ou seja, tipo um animal que age por natureza. E mesmo assim é o propósito da natureza dele, ele fazia aquilo, não é? Mas nós, seres humanos, pensantes, né? Linguísticos, nós só fazemos as coisas com um propósito. Então, tem um propósito aqui, não é? Tem um propósito. O que é que desperta em nós o propósito de buscar a Deus? Às vezes é um medo, às vezes é um reconhecimento, às vezes é um chamado, não é? Enfim, alguma coisa em você lhe chamou e lhe motivou a continuar, como disse a irmã, firme na fé, sem abandonar, pôs a mão no arado e não está olhando para trás, está seguindo em frente. Por quê? Você tem a esperança da glória. Isso não, eu não quero, não é? Ou seja, eu não quero perder aquilo que eu ganhei, não é? O apóstolo Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Então, a nossa salvação é um presente, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie e diga, eu consegui porque eu fui muito bom, muito bacana e ganhei a salvação. Você não vai ganhar absolutamente nunca nada. Por quê? Porque até os nossos bons atos não são tão bons assim, não é? No coração lá dentro tem um pouquinho, sabe? Temos motivozinhos que nos fez a fazer isso. Então, mas a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. E se é um dom, você tem que desenvolvê-la. E desenvolver com temor, com responsabilidade e tremor diante de Deus. Desenvolver essa salvação. Não é simplesmente, ganhei o presente, guardei. Não é? E aí, naquele dia, quando o Senhor chegar, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Não é? E o que deu 1, com medo escondeu, não desenvolveu o talento. Então, é desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um marco de mudança na vida de Enoque. Matusalém nasceu. Quando Matusalém nasce, a Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. Ou seja, ele talvez tenha se dedicado muito mais a esse relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Enoque, o homem que andou com Deus, viveu 365 anos e andou com Deus. Versículo 24, ele foi trasladado, não passou pela morte. Hebreus 5, 11, 5, que nós já lemos aí. Então, agora, andar com Deus significa, na palavra de Deus, pela palavra de Deus, andar com Ele significa ter intimidade com Deus, submissão e comunhão diária. Andar com Deus significa intimidade. Vou botar aqui para você sempre lembrar disso. Andar com Deus significa intimidade. Por que, irmão Isaías? Porque você só conhece bem se você tiver intimidade. Razão pela qual as mulheres conhecem os maridos conhecem as mulheres. Intimidade, submissão, ou seja, você reconhece e aceita a vontade de Deus. Deus não é nosso servo, nem nosso empregado, para atender aquilo que nós desejamos. Ele faz o que lhe apraz. E nós, com submissão, aceitamos aquilo que Deus determina. Amém?
submissão e comunhão diária. Eita desafio, olha aqui, comunhão diária. Comunhão diária. Significa isso? Significa um contato todos os dias e o dia todo com Deus. Às vezes nós só queremos ter contato com Deus na hora da necessidade ou na hora que nós vamos nos deitar. Aí, até por uma religiosidade, a gente ora antes de dormir, né? Tem gente que só ora na hora de dormir, ou só ora na hora de comer e faz aquela oraçãozinha de gratidão. Não é uma conversa com Deus, é um agradecimento. Mas o que a tradução do andar com Deus na Bíblia diz que é comunhão diária, significa relacionamento diário com Ele. Você precisa ter relacionamento com Deus. Ninguém conhece a Deus se não tem relacionamento. A Bíblia diz o seguinte, que quanto mais você se achega a Deus, mais Ele se achega a você. Enquanto você não se achega a Ele, então Ele também não se achega a você. E é assim, mulher? É assim. Por quê? Porque você tem o seu livre. Muito bem. Você pode até não querer nada com Ele. Não quero não. Tá bom assim. É tanto que tem tantos por aí assim, não é? E diz, não, quero não, agora não. Deixa, quem sabe talvez quando eu ficar mais velhinho aí, eu vou pensar em relação. Agora não, agora eu ainda tenho muito tempo para viver. Lê do engano, né? Vai embora de criança a velho. Às vezes, um abrir e fechar de olhos. E aí as pessoas estão pensando que só morre quem está velho, né? É por isso que o grande sábio Salomão disse em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias, e diga neles não tenho contentamento. Então lembre-se do Criador nos dias da tua juventude, né? Então, andar com Deus envolve esses três quesitos aqui: intimidade, submissão a Ele e comunhão diária. Que às vezes você quer ter intimidade, mas não quer ser submisso. Quer ter intimidade, quer conhecer, quer se relacionar, mas não quer ser submisso. Aí não. Aí eu também deixar de fazer isso, eu não quero não. Aí é comigo, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. A palavra diz de um jeito, mas você quer de outro. Mas quer ter intimidade com Deus. Quer ser íntimo com Ele, quer conversar e quer que Ele lhe escute, quer que Ele lhe responda, quando na verdade você não tem submissão a Ele, não é? E muitas vezes você quer ter intimidade, mas também não tem comunhão diária, vai falar com Ele de vez em quando, somente às vezes no domingo, quando chega na igreja. Tem crente que só lê a Bíblia no domingo, tem crente que só lê a Bíblia no domingo, ou seja, a Bíblia fechada, ela é o livro, né? Mas ela aberta, tem ali a vontade expressa e clara de Deus. Se você abre ela, Ele fala com você. Mas se você só lê ela no domingo, quando vai à igreja, e é um textozinho que é pedido para ler ali, aí você acompanha na escola dominical, você não pode conhecer a Deus. Não significa que você tem comunhão diária com Ele. A comunhão diária requer diariamente você estar ligado na palavra. Irmãos, às vezes eu estou trabalhando o dia todinho, mas você tem tempo de fazer 1 milhão de coisas, mesmo trabalhando o dia todinho, sim ou não? Sim. Né? Você tem tempo, agora não tem tempo da palavra. Por quê? Não tem tempo da palavra, por quê? Porque não tem motivação para ter intimidade e conhecer a Deus. Tem motivação para fazer outras coisas, né? Cada um sabe de si, cada um sabe de per si. Deus sabe de todos, eu sei de mim, vocês sabem de cada um de vocês. Mas é isso que acontece muitas vezes com o cristão. O cristão só quer ter intimidade com Deus no domingo. Durante a semana todinha, não, é comigo, aí é trabalho, é isso, aquilo, outro, esquece de Deus. Só que Deus não esquece dele. Deus está diariamente ao seu lado, esperando o quê? Que você converse com Ele, tenha intimidade para Ele poder estar contigo. Vamos lá. Então, é possível viver em santidade mesmo no mundo corrompido. Porque Enoque viveu, nós também podemos viver. Independente do local onde eu estou, do local que eu vivo, que eu trabalho, que eu resido, da minha vizinhança, da minha família, independente disso eu posso ter. Agora, o que você não pode é transferir a responsabilidade da sua santidade para outras pessoas. Ah, porque fulano tira a minha paciência. Ah, porque eu não posso ter paz. Ah, porque eu não posso fazer isso. É porque fulano, que é Beltrano, que é ciclano, é o marido, é a esposa, é o filho, é o patrão, é o empregado. Absolutamente não tem nada disso. Você pode dizer isso para mim.
e para as pessoas, mas para Deus você não pode dizer. Por quê? Porque não importa o que as pessoas façam com você para Deus. Ô irmão, Deus não cuida da gente? Cuida. Mas o que importa mais para Deus é como você reage ao que as pessoas fazem com você. Porque isso diz de você. Se uma pessoa é bruta e ignorante com você, e você, meu filho, vou responder, comigo é diferente. Comigo também, olha, pisou aqui. É isso que o Espírito Santo, é isso que uma pessoa que tem o Espírito Santo vive. É prova de que ele não está ainda submisso, nem tem comunhão diária, nem intimidade com Deus. É preciso melhorar isso aqui. Porque nós temos que responder como Jesus responderia. Nós não podemos responder na mesma moeda. Nós não podemos responder na mesma altura. E alguém não interfere dentro de mim. O que interfere dentro de mim sou eu. Eu que interfiro dentro de mim. Se alguém não me dá paz, não me dá sossego, se o seu sossego depende dessa pessoa, então, se a sua paz depende dessa pessoa melhorar, se a sua quietude, se a sua paz de espírito depende de fulano ou beltrana melhorar, não me atanasar, não me perturbar, se a sua paz está firmada nele, pode ter certeza, você não vai ter nunca. Porque essa é a paz que o mundo quer, que o mundo tem. A paz que depende dos outros. A minha e a sua paz depende de quem? Do príncipe da paz. A paz que excede todo o entendimento. Alguém vai olhar e vai dizer, eu não sei como é que tu consegue ter paz. E você vai dizer, eu tenho paz, porque o príncipe da paz vive e habita em mim. É diferente. Amém? Assim era Enoque. No mundo de corrupção, de perturbação, não é? Mas ele tinha paz e tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus o chamar. Então vamos lá. Avançando. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado. Ou esse arrebatamento profético é um arrebatamento que simboliza a igreja, que vai ser algo repentino. Olha só. Deus o tomou para si antes do dilúvio. Deus vai tomar a igreja para si antes da tribulação. Muito bem. Muito bem. Não esqueçam isso. É bênção. Enoque foi tomado antes do dilúvio chegar. E nós seremos tomados antes da tribulação chegar. Amém? Amém, irmãos. Amém. Não existe conforto maior do que você ter certeza no coração de que a gente não vai ter que viver os 7 anos de angústia e tribulação que o mundo vai passar, como nunca houve na terra. As coisas estão se arrumando para isso? Não, eu estou vendo, você também. A gente sabe, a gente sente que a qualquer momento pode eclodir aí um desastre mundial, mas a gente tem certeza de que a tribulação, a igreja não vai passar. Nós vamos estar com Cristo, nas bodas do Senhor. Isso é que é bom. Então, muitos estudiosos veem que Enoque é um tipo de igreja que vai ser arrebatado antes da tribulação. A Bíblia diz assim, Deus o tomou para si. Tomou para si. O que significa tomar para si? A irmã já disse, arrebatado. Muito bem. Agora, a ideia aqui é que Enoque não morreu. Que Enoque não passou pela morte. Ou seja, como é, e você vai lembrar, que nós estudamos aqui Apocalipse, eu acho que uns 6 vezes, né? Você lembra quando nós estávamos no período do arrebatamento? O que é que eu lhe ensinei? Ensinei o seguinte, que o seu corpo, hoje, ele não pode viver. Não pode viver. Por quê? Porque esse corpo é mortal. Aquilo que é mortal tem que se revestir do que é imortal, da imortalidade. É por isso que a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas seremos transformados. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Aqueles que morreram ressuscitarão e serão transformados primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, junto com aqueles que já morreram, em corpo glorioso. Um corpo que não está sujeito, nem está limitado ao tempo, ao espaço e à matéria. Não é? Ou seja, aqui eu não passo, mas um corpo glorioso não tem matéria. Ele é transponível.
Ele pode passar, porque nada pode impedi-lo. Por quê? Porque é um corpo glorioso, assim como Jesus, não é? Quando ele se apresentou juntamente lá na reunião dos apóstolos, ele estava tudo fechado e de repente o Senhor aparece. Ou seja, porque não existe limitação para um corpo glorioso, assim mesmo. Agora, o que é que aconteceu com Enoque aqui? Enoque estava num corpo mortal e foi arrebatado. Mas para ele ser arrebatado, ele teve que receber um corpo glorioso, ou seja, ele não viveu a morte, mas ele foi transformado, porque, olha só, nós até falamos um pouco de física também. Imagine o astronauta que sai daqui, dentro daquelas cápsulas de foguete, não é? E ao chegar lá, no espaço sideral, ele tem que sair do seu cockpit, né, do foguete, para ir até a atmosfera, o lado de fora, para fazer um concerto ou alguma coisa nas estações espaciais. Mas ele não pode ir, ele não pode se apresentar no espaço sideral como ele está, com o corpo dele. Por quê? Porque o corpo não resiste à pressão atmosférica. Ele simplesmente explodirá, desaparecerá. Ele vai, mas vai totalmente protegido. Uma roupa totalmente protegida. O corpo não suportaria um arrebatamento, porque ele vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo e chegar no terceiro céu, que é o paraíso, onde Paulo disse que foi e viu coisas inefáveis que ao mortal não é possível revelar. Mas quando você sai daqui e entra no primeiro céu, que é esse céu que nós vemos, esse céu que nós vemos aqui, as nuvens, as estrelas, você vê que ninguém pode estar com esse corpo lá em cima. Então o Senhor precisa nos transformar um corpo glorioso para a gente poder suportar passar da terra para a glória, para poder passar todo o espaço sideral sem sentir nem ao menos uma pressão. Amém? Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque foi tomado por Deus, arrebatado. Naquele momento ele foi transformado, assim como Elias também foi, não é? Então tomar para si é isso, e isso aqui é uma exceção na narrativa bíblica e torna Enoque uma pessoa especial para nós. As comparações que a gente pode usar, as analogias, é exatamente essa, é o que aconteceu com o próprio Elias também. E Elias foi tomado, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10 e 11, você não precisa ir, né? Mas pode anotar. Elias foi tomado em um redemoinho. Veio um carro de fogo, separou Eliseu, que nós já lemos, estudamos até semana passada, separou ele de Elias, e nessa separação veio um vento, um redemoinho, e Elias foi levado. Mas nesse levar, Elias foi transformado também, porque o seu corpo não suportaria, não é? Então, o próprio Enoque também foi um profeta do juízo e da santidade. Judas 1, 14 e 15, que vocês leram, que foi logo no começo, existe uma profecia dele. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon sagrado, porque no cânon sagrado nós temos 66 livros, 37 no Antigo e 29 no Novo, né? Então, o livro dele, o livro de Enoque, não foi incluso no cânon sagrado, mas existe essa profecia que foi confirmada por Judas no Novo Testamento. Deus ainda levanta pessoas assim, não é? Enoque, um nome entre os heróis da fé, que está aqui, 11:5. Apesar de viver tão pouco, mas o seu nome foi incluído, tá certo? Agora, 2 Reis 2, capítulo 2, versículos 10 e 11. 10 e 11, muito bem. Então, para encerrar aqui, eu faço uma dinâmicazinha com vocês aqui, tem uma pergunta. A pergunta é o seguinte: andar com Deus é? Andar com Deus é o quê? Intimidade. Andar com Deus é? Submissão. Andar com Deus é comunhão diária com o Senhor. Então, é isso que nós temos que buscar. É esses três elementos aqui na nossa vida: comunhão diária, submissão a Ele e ter intimidade com o Senhor. Isso aqui significa andar com Deus. Amém?